Vamos ler Apocalipse capítulo 11, apenas o verso de número 15. Apocalipse capítulo 11, apenas o verso de número 15. Apocalipse capítulo 11, o verso de número 15. Ali na projeção está de 15 a 19, mas vamos ficar só com o verso 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por este domingo, por esta hora preciosa, pela reunião da igreja. Entregamos ao Senhor esse tempo, ó Deus, de adoração, como uma expressão da nossa fé, como uma expressão de gratidão, de reconhecimento do Teu reino sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, ó Deus, sobre tudo que a gente faz, sobre todas as dimensões, seja, ó Deus, a mais íntima, a familiar, seja os negócios. Ó Deus, entregamos esse momento diante do Senhor como uma expressão, ó Deus, da nossa confiança plena na Tua palavra. Cremos, ó Deus, que as Escrituras, elas, de fato, ó Deus, contêm esse registro da Tua revelação, e ela é verdadeira, é fiel. Podemos confiar na Tua palavra, no que ela ensina, no que ela nos diz, e nós queremos dizer diante do Senhor que a nossa reunião aqui é uma expressão desta fé e desta confiança. Também, ó Deus, que esse tempo seja sempre uma oportunidade para virmos e com as portas desse prédio abertas, com o movimento da nossa chegada e de ocupação desse horário aqui, queremos deixar para o nosso bairro, para a nossa comunidade, um testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, é o nosso Salvador. Abençoa-nos nessa hora, quando lemos a Tua palavra, e fala ao nosso coração, por meio do Teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O tema do reino de Deus é um tema central no Novo Testamento. Essa expressão, ela é própria do Novo Testamento, mas o conceito está em toda a Bíblia. E neste texto que nós acabamos de ler de Apocalipse, capítulo 11, esse verso 15, e você sabe que o livro de Apocalipse é o livro da revelação das últimas coisas, você tem a descrição de forma simbólica, de uma forma dramática, em cores vivas, né, desse momento final da história. Não é muito seguro estabelecer uma cronologia. A gente não vai fazer dessa noite uma oportunidade de estudar Apocalipse, mas é importante você entender isso. No entanto, a gente tem essas várias referências que vão nos dando assim, como peças de um quebra-cabeça, a gente vai montando, não é? E que de alguma forma vai gerando no nosso coração essa expectativa de que haverá um final extraordinário na história, né, deste mundo como nós o conhecemos hoje. E a sétima e última trombeta, um anjo anuncia que finalmente chegou o tempo, que é futuro para nós hoje, né, e ele anuncia como presente lá, o tempo em que o reino do mundo está subjugado plena e perfeitamente ao reino do Senhor e do Senhor Jesus. Este verso 15 é para mim um bálsamo, é para mim um estímulo, e a leitura que eu tenho feito mais recentemente, né, a releitura que eu tenho feito de referências bíblicas sobre o reino de Deus, porque a gente está preparando uma série sobre isso, para em breve compartilhar uma sequência de estudos sobre isso, mas essa releitura está aquecendo meu coração, e esse texto é, para mim, espetacular. Espetacular. Do que nós estamos falando, gente, quando a gente fala de reino de Deus?
nós não estamos falando da igreja do Edir Macedo. Primeiro, eu queria que você entendesse isso, ok? Não estamos falando de uma denominação, mas de um conceito. Não estamos falando de um lugar. A palavra reino, e o Paulo Yuri pode até passar para mim, eu acho que eu botei esse slide, essa referência. Pode passar essa declaração da igreja. O reino tem esse sentido, a palavra reino no grego tem esse sentido de domínio, poder real, de governo. O reino de Deus, ou o reino dos céus, ou o reino de Cristo, qualquer uma dessas expressões e seus equivalentes, dizem a mesma coisa. Deste domínio e deste poder real e deste governo de Deus, por meio de Cristo, sobre todas as coisas. O tema reino de Deus foi o tema da pregação de Jesus quando ele começa o seu ministério. Primeiro sermão de Jesus, segundo Mateus e Marcos, quando Jesus pega o microfone diante da multidão e pela primeira vez prega o evangelho. O que Jesus diz? Ele diz assim: o reino de Deus está próximo, ou o reino de Deus está chegando. E ele faz um apelo: arrependei-vos e crede nessa notícia, nessa boa notícia. Antes dele, João Batista já havia iniciado esta pregação. João Batista dizia assim: o reino de Deus está vindo, está próximo, arrependei-vos. Esta é uma pregação presente. Os milagres de Jesus foram sinais da chegada deste reino de Deus através de Jesus. Muitas parábolas, muitas histórias que Jesus contou faz referência ao reino de Deus e é uma tentativa de ilustrar e fixar didaticamente na memória dos seus ouvintes algumas imagens, né, que pudessem comunicar de modo especial o conceito do reino de Deus e o que significava isso. Então, especialmente em Mateus, você vai encontrar várias referências dizendo: o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo outro, a um pequeno grão de mostarda, e é pequena, a menor das sementes, mas quando cresce vira uma árvore frondosa. Há várias referências e histórias que Jesus conta para falar de como é o reino de Deus, de como ele chega, de como ele se apresenta. Agora, para nós temos que fazer um esforcinho maior do que os discípulos e do que o povo que ouviu Jesus naqueles dias. Por uma razão: você não é judeu, não foi criado na Palestina, à sombra de umas promessas que haviam sido feitas no Velho Testamento, de que haveria uma ocasião em que Deus enviaria o seu ungido. E você deve saber que a palavra Messias, uma tradução do hebraico, uma transliteração do hebraico, e a palavra Cristo, uma transliteração do grego, as duas significam a mesma coisa. Messias ou Cristo significa o ungido. Qual é a expectativa do reino de Deus nos dias de Jesus? É uma expectativa que tem uma natureza assim, muito política, histórica e concreta. Agora, de onde ela surge? Ela surge no Antigo Testamento. Então, rapidamente, só para você entender melhor como essa pregação alcançou o coração dos ouvintes de Jesus naqueles tempos, ou naquela ocasião, no Novo Testamento. No Velho Testamento, Israel, depois de uma sucessão de reinos que não vão caminhando e governando muito bem, desalinhados com a vocação original que Deus havia estabelecido para aquela nação, a nação se distancia dos princípios de Deus para a vida deles como povo vocacionado para apresentar ao mundo a revelação de Deus, de Jeová. O que acontece é que eles acabam se dividindo numa guerra civil. Depois, o reino do norte, o reino do sul, em dois reinos. O reino do norte vai ser levado para o cativeiro, pela Síria, e depois o reino do sul. O que acontece, especialmente o reino do sul, o reino de Judá, eles estão lá no cativeiro, e o profeta do Velho Testamento, Jeremias, profetiza dizendo o seguinte: depois de 70 anos, Deus vai estabelecer um tempo em que vai nos dar liberdade para retornarmos à nossa terra. Eles estão lá na Babilônia, no cativeiro, subjugados por um outro reino, vivendo uma vida mais ou menos como de um escravo, de uma nação subjugada. Mas o profeta Jeremias diz: olha, Deus vai, depois de 70 anos, permitir que a gente retorne para a nossa terra natal e retome, né, a nossa história com Ele, de uma outra forma. Durante esse período, alguns profetas vão se levantando. E esse período acontece de retorno quando Ciro, rei da Pérsia, autoriza que as nações, inclusive Israel, possa retornar, ainda que de certa forma, né, meio subserviente ali ao reino da Pérsia, mas possa retornar à sua região. E aí, né, Israel volta, e você tem isso na sua Bíblia no Velho Testamento, em que livro? Você lembra? Esdras e Neemias.
Esdras e Neemias conta o fim de 70 anos e o retorno do cativeiro. O Salmo 126, é este, né? Que diz, quando nós retornamos, não é, do nosso cativeiro, ficamos como quem sonha, não é? Há várias referências a esse momento especial. Mas o que acontece? Quando eles retornam do cativeiro, Deus havia levantado alguns profetas e havia anunciado o seguinte para eles: haverá um momento na história de Israel, na história desse planeta, em que Deus vai levantar um outro rei. E eles tinham na memória deles aqueles tempos prósperos do reino de Davi, do reino de Salomão. E aí eles dizem, vai ser o nosso momento de glória, vamos retomar a nossa glória. Havia esse sentimento no coração deles, quando eles retornam do cativeiro, não é? Por isso, inclusive, no Novo Testamento, você encontra referências, uma das razões, a Jesus como Cristo, filho de Davi. Havia essa expectativa, como quem vem da linhagem de Davi, de um rei que estabeleceria de novo a glória de Israel. Então, o que eles estão esperando naqueles dias? Que o Cristo, o ungido, o Messias, se posicione e novamente conduza a nação ao seu tempo próspero de glória, à semelhança da memória que eles têm do que foi o reinado de Davi ou de Salomão. E aí, imagina quando João Batista começa dizendo, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. Isso soa, reverbera no coração deles, diz, uau, finalmente a profecia vai se cumprir. E aí vem Jesus e diz, o reino de Deus chegou. E aí eles têm uma expectativa geográfica, política, histórica para esse reino. Mas Jesus começa a pregar e a ensinar e começa a dar sinais de que essa chegada do reino de Deus, em cumprimento à profecia do Velho Testamento, vem em um outro formato que não aqueles tão fechadinho com o qual eles estavam esperando que viesse. Ele tem que dizer, o meu reino não é deste mundo. E ele não está dizendo de lugar, ele está dizendo de origem, de natureza. Meu domínio, meu poder não é da terra, é celestial. Não é? E aí, quando, por exemplo, depois da ressurreição, lá em Lucas capítulo 24, ele encontra os 2 discípulos saindo de Jerusalém para caminho de Emaús, se aproxima e vai conversando com eles e pergunta, por que vocês estão tristes, o que aconteceu? Você lembra desse texto? Aí eles começam a falar assim, você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias, sobre o Cristo, o Messias, nós esperávamos, nós tínhamos uma expectativa de que ele fosse o rei, aquele que ia redimir Israel, resgatar a nossa glória como nação. Mas já é o 3º dia que ele morreu e a gente está aqui lamentando porque ele não era quem a gente pensou que ele era. E aí Jesus começa o quê? Começa com as escrituras do Velho Testamento e começa a expor de novo para eles, vai reeducando a expectativa deles, até que eles reconhecem que é Jesus e tudo mais, voltam para Jerusalém celebrando que Cristo ressuscitou. O reino de Deus, disse Jesus, chegou com a chegada dele. Mas se o reino de Deus já chegou, se com Jesus se cumpre a profecia desse novo reino, por que as coisas estão ainda como estão? E eu coloquei até umas imagens, passa aí um pouquinho. Se Deus reina, por que o mundo está como está? Se Deus reina, por que não por quê, né? Está errado ali as letrinhas trocadas. Por que a minha vida está como está? Eu não sei quantos de vocês tiveram que lidar com uma questão semelhante a essa, mas você já se fez essa pergunta? Onde Deus está neste mundo? Por que Deus não intervém? Por que Deus não faz alguma coisa? Olha o que está acontecendo. Ou então, quando você mesmo está lidando com uma questão da sua vida, o que aconteceu comigo? Onde é que Deus está nisso tudo? Quem nos ajuda a entender um pouquinho disso é uma pessoa que faz uma exposição bíblica chamada Strong. Ele é um teólogo batista já falecido, escreveu um livrinho de teologia sistemática. E quando ele fala do ofício real de Cristo, Strong faz uma análise das referências bíblicas, e aí, para fim didático, ele diz que nós temos que entender o conceito do reino de Deus em 3 níveis. Strong diz que existe o reino de Deus em relação ao universo, um reino de poder. Existe o reino de Deus que se manifesta e faz presente através da igreja, e ele diz, é o reino da graça, é um reino de graça. E existe o reino de Deus
que vai, é um reino de glória, que vai ser essa manifestação final, né, histórica do reino de Deus, e ele chama isso de reino de glória, quando então todas as nações serão julgadas, todos nós compareceremos perante o Senhor, e ele vai recompensar os seus fiéis. Então o Strong diz que a gente precisa entender o reino nessas três dimensões: o reino de poder, o reino de graça e o reino de glória, né, de triunfo, que há de se estabelecer plenamente à luz de Apocalipse, conforme nós lemos aqui nesse verso 15 do capítulo 11. O reino de poder significa que o Senhor governa este mundo. Governa toda a história deste mundo, e Ele tem a palavra final sobre tudo. O mundo está sob o governo de Deus. Agora, essa afirmação, ela nos dá segurança. Por que ela nos dá segurança? Porque eu sei que Apocalipse vai se cumprir. Mas como que eu sei? Como que nós podemos afirmar isso pela fé? Se nós compreendemos que Deus reina em Cristo em todo o universo, em todo o cosmos. Ele conduz essa história. Por outro lado, quando a gente pensa no nosso momento histórico presente, no dia a dia da minha vida, da sua vida, e a gente tem que lidar com essa sensação de que esse reino de Deus parece que não está funcionando bem, aí entra o segundo conceito, que é o reino da graça, esse reino de Cristo, que é um reino em graça, que se manifesta através, vai ganhando sinais evidentes, através da igreja. A igreja é uma agência do reino de Deus. Você quer ver uma expressão bíblica que ajuda a gente a entender isso? 2 Coríntios, Paulo diz, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Deus, de Cristo. O que é o embaixador? Embaixador é um oficial, um representante de um determinado governo, aonde? No próprio país? Em um outro país. Então, o embaixador, né, de uma nação, sei lá, do Japão, né, ele está presente no Brasil, tem uma embaixada, né, um consulado, um lugar reservado, e ele é, do ponto de vista da presença física, um representante do pensamento, do entendimento do governo japonês no Brasil, e assim vai. E o Brasil tem também os seus embaixadores nas outras nações, certo? Ok. Então, a igreja e nós, eu e você, somos esses embaixadores do reino de Cristo. Mas nesse mundo, este reino de Cristo no dia a dia ainda não está plenamente estabelecido. Por isso ele ensina a gente, por exemplo, a orar. Quantos de vocês sabem de cor a oração chamada oração do Pai Nosso? Como é que começa? Me ajude aí. Só a primeira parte. Que santificado seja o teu nome. Seja feita como no céu. Essa expressão como no céu é como no teu reino de poder cósmico. Que este reino do poder se manifeste na terra, entre nós, como se manifesta sobre toda a natureza. Por que Jesus se levanta em um barco e diz para o mar, aquieta, diz para o vento, sossega, e o vento e o mar lhe obedecem? Por que ele chega para um corpo humano e diz assim, vista que não está funcionando bem, que organicamente está deficiente, agora você está cego da visão, e eu digo para este corpo, para esta química, para esta biologia, fique sarada, fique sã, e a biologia se submete ao governo deste rei do cosmos, e a vista volta a funcionar. Ele diz, membros atrofiados dessa perna que não anda, membros atrofiados, esse organismo, volte a funcionar como eu projetei para ser, volte a ter funcionalidade, e esta perna, que era atrofiada de nascença, volta a funcionar, e o aleijado fica em pé e anda. Por que ele pega água
e diz: não, não é mais H2O. Agora é vinho, e vinho de qualidade. Porque ele governa sobre todo o universo. Por que ele pega 5 pães e 2 peixinhos? É isso mesmo? Ou é 5 peixes e 2 pães? Ele pega os pães, 5 pães e os 2 peixinhos, parte, coloca na mão dos discípulos, distribui para a multidão. E aí, lembrando um pouco antes ele fazer isso, tendo dado graça, o discípulo disse: Senhor, o que nós conseguimos para alimentar a multidão é 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso? Olha a pergunta dele: o que é isso para uma tão grande multidão? Diz, pega os pães e os peixinhos, dá graças, e faz com que esses pãezinhos, esses peixinhos alimentem uma multidão, e segundo a palavra do Senhor, sobre 12 cestos. Não é 12, tá bom, irmãos? É 12 cestos cheios. Só seria 12 se fosse inteiro. Mas o milagre foi na Palestina, então é 12. 12 cestos cheios. Por quê? Porque ele comanda o trigo, ele comanda a natureza constitutiva do peixe. É o poder. Aleluia. Mas quando se trata do coração humano, não é assim que funciona. Quando se trata do meu coração e do seu coração, é pelo reino da graça que o reino de Cristo se estabelece. Por isso ele diz: vamos orar, para que o reino venha. Por isso ele diz: eu quero anunciar que o reino já chegou comigo. E ele diz: o reino não é deste mundo, é dos céus. E é por isso que também ele diz: este reino não está fora de vocês, mas está onde? Dentro de vocês. É por isso que ele diz para Nicodemos: Nicodemos, tem que nascer de novo. Mas como é que eu volto para o ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por isso ele diz: se você não tiver um coração convertido como de uma criança, não se pode entrar no reino de Deus. Por isso ele diz: o reino de Deus chegou, mas Natan, Lucas, Kika, Aline, Sebastião, vocês que estão ouvindo a mensagem da minha chegada, eu sou o Cristo, eu sou o cumprimento da promessa, os profetas anunciaram, o reino chegou comigo. Mas veja bem, você precisa arrepender-se e crer. E a palavra arrependimento quer dizer, você precisa mudar a sua forma de pensar. E você precisa confiar em mim, o governo do seu coração e da sua vida. E aí, a igreja se organiza como um grupo de homens e mulheres que ouviram a mensagem do reino, confiaram que Cristo é este rei, e estão dizendo e orando todos os dias com a sua vida, com o seu modo de viver, estão dizendo: Senhor, venha sobre nós o teu reino, venha sobre nós o teu reino, seja feita na minha família a tua vontade, como o teu poder se dá no cosmo, seja feita nos meus negócios a tua vontade, como o seu poder se dá no cosmo, que na minha vida, no meu coração, na minha família, nas minhas relações, que na minha sociedade, na minha cidade, no meu bairro, na minha rua, na minha faculdade, entre os meus colegas de turma ou de trabalho, que o teu reino venha e ele não encontre resistência, mas que o nosso coração te obedeça, como o mar te obedece, como o vento te obedece, como pães e peixes te obedece, como a constituição orgânica do meu corpo te obedece. Que o meu coração, que o meu espírito e a minha alma se incline em obediência ao Senhor, que venha o teu reino. Por isso a igreja tem que pregar o evangelho e anunciar. Pode passar esses slides. Vamos entender, eu coloquei essas 2 imagens aqui e já tinha projetado ela em uma outra ocasião. Pense nos passageiros de um avião, de uma aeronave, pode ser de um coletivo, de um ônibus.
né? Você não tem muito controle sobre o comportamento das pessoas, às vezes, ali dentro. Você tem regras de boa convivência, como se deve fazer, os sinais luminosos que vão te avisando. Mas imagine, às vezes você tem um comportamento indelicado, né? Aquele senhor lá no meio de duas pessoas conversando e ele espremido naquela terceira poltrona, né? Ou aqui essa menina que põe os pés e está ali com fone, não está nem percebendo o que está acontecendo, mas alguém está na frente querendo, né, ler e está se sentindo incomodado. Mas o que acontece? Essa aeronave tem piloto. A aeronave da história tem piloto. Deus está no comando, amém? E essa aeronave vai ter um final feliz. Mas os seus passageiros ainda estão, né, se ajustando durante esse voo. Então, de vez em quando, um passageiro pisa no pé do outro. De vez em quando, alguém faz o que não convém com o outro. De vez em quando, se estabelece relações desonestas, abusivas, perversas. De vez em quando, alguém se sente magoado, ofendido. De vez em quando, alguém se sente ferido. De vez em quando, alguma coisa não vai bem. De vez em quando, essa aeronave dá até uma turbulência. E o coração vem à boca. Mas essa aeronave tem governo. É o governo do rei sobre toda a história. Amém? Passando o slide aí, pode clicar, faz favor. O C.S. Lewis disse uma coisa muito interessante. Olha o que ele diz sobre a igreja. O território ocupado pelo inimigo, assim é este mundo. O cristianismo é a história de como o rei, por direito, desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte em uma grande campanha de sabotagem. E aí ele diz mais, nessa mesma sequência, faz parte de um texto dele, de um dos seus livros. Para quem não conhece, ele é autor daquele, já falecido, não é? Daquele filme Nárnia, não é isso? Nárnia. É um pensador, mas o que é importante é como ele capta e resume esse pensamento que eu estou querendo dividir com você. Ele diz assim: o que é que nós fazemos quando nos reunimos na igreja de domingo? Ele diz que nós somos aliados desse rei. E que a gente vem para cá porque quando a gente lê este livro, nós estamos recebendo uma mensagem secreta. Sabe aquelas filmes de espionagem, Código Morse? Tá certo? E ele diz que nós estamos recebendo as últimas instruções para a nossa semana. E o rei vai nos dar alguma orientação do como é que a gente vai, durante a semana, conquistar este mundo para ele. Levar o reino dele lá para a nossa casa, lá para a nossa vizinhança, lá para o nosso ambiente de trabalho, onde a gente estuda. Levar o reino da vontade dele para este mundo. Nós estamos infiltrados aqui. Isso nos remete a uma outra imagem, pode passar, que é a imagem de uma guerra. Há uma guerra sendo travada pelo domínio do reino de Deus neste mundo. E é por isso que a gente ainda tem tantos conflitos e tantas coisas que não dão certo. Por quê? Porque neste mundo há o reino de Cristo. Mas esse reino ainda não está estabelecido plenamente, porque ele precisa ser estabelecido no coração dos homens e das mulheres. Há uma batalha pela mente e pelo coração humano. Essa batalha, na sua vida, na minha vida, está sendo vencida. Esta guerra está sendo vencida em muitas batalhas. Por isso você está aqui nessa noite. Porque em alguma forma, em algum momento, este reino chegou para você, em Cristo Jesus, e você respondeu, talvez não claramente consciente naquela ocasião, mas com arrependimento e fé. E você entendeu, eu preciso de Deus, eu preciso do Evangelho, eu preciso de Cristo, eu preciso da ajuda dele, seja porque você tinha um problema financeiro, um problema familiar, um problema de saúde. Eu não sei exatamente o que fez com que você percebesse a sua impotência, a sua fragilidade e o fato de que você não tem controle pleno sobre as coisas que acontecem na sua vida. Mas eu sei que em algum momento isso aconteceu conosco, através talvez do apoio, da orientação da família, do pai ou de um amigo, e isso nos trouxe para Cristo. No dia do seu batismo, é isso que eu estava dizendo, eu estou me submetendo a este rei, e estou me alistando na sua agência, para que a gente possa trazer este reino para este nosso momento. Passando os slides, eu coloquei duas referências ali. Essa é de Mateus capítulo 6, nós já fizemos referência à oração. Paulo pode passar. E esta outra de Mateus 12, 28 e 29. Olha que interessante. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte, levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. O que aconteceu com Jesus ao repreender um espírito demoníaco sobre um homem? Começou um burburinho e começaram a sugerir que ele estava fazendo isso pelo poder dos próprios demônios, alguma coisa desse nível. E ele diz, olha, isso não é verdade. Uma casa dividida não sobrevive, tem que haver união, harmonia. E aí ele diz, agora, se vocês reconhecem, olha o que ele diz, preste atenção nisso, se vocês reconhecem que eu estou exercendo autoridade
para libertar este homem e essas pessoas de toda opressão maligna, pelo poder do Espírito que vem do Pai de Deus. Então você sabe que chegou a vocês, ele diz, chegou a vocês o reino de Deus. E aí ele usa uma ilustração simples. Quem é este homem forte? O reino das trevas, o diabo e seus anjos caídos, seus demônios, com homens e seus corações corrompidos, dos quais nós também estamos nesta lista. E aí, chega Jesus, avisa um, avisa outro, a fé se desperta, vai agregando discípulos, esse evangelho me alcança a gente, alcança você, a gente vai se associando a esse movimento de Jesus. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não poderia exercer domínio sobre este mundo, sobre os corações humanos, não é? Se nós não exercêssemos também este domínio e essa autoridade sobre toda a força maligna que possa existir. Então, se eu estou exercendo poder, é porque o reino de Deus chegou comigo. E é como se ele fizesse um gentil convite para aqueles homens, e para mim e para você, e dizendo: me permita ser rei na sua vida. Me permita tomar o controle das suas vidas. Me entregue o teu governo do seu coração a mim e confie no meu governo. Amém? Eu disse sim para esse convite. Você também disse sim para esse convite. Eu não sei se há alguém aqui que não disse ainda sim, mas esse é o convite do evangelho. Entrega a sua vida para Jesus, para o rei. Amém? Mas passando esse PowerPoint, essa imagem, esse autor, Abraham Kuyper, diz assim: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não reclame, o quê? É meu. E aí, gente, quero terminar, amém? Amém? Vocês querem que eu termine mesmo, não é isso? Ok, entendi. Volta para Apocalipse de novo então aí, abre a sua Bíblia aí de novo se você fechou. Capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que dizia: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste e o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira, e chegou o tempo de julgarem os mortos e de recompensarem os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Verso 19, então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança, e houve relâmpago, vozes, trovões, um terremoto, um grande temporal, e aí você tem uma história toda bonita, e eu quero que você solte lá nas suas páginas da Bíblia para o capítulo 21. E lá no capítulo 21 nós então encontramos essa declaração do verso 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, ou o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Que verso magnífico, verso 4. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Queridos, e aí indo lá para o capítulo 22, estou saltando, verso 6. O anjo me diz: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Capítulo 22, verso 6. O Senhor, o Deus dos espíritos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Verso 7. Eis que venho em breve, feliz é aquele
que guarda as palavras da profecia deste livro. E aí termina os versos 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos dizer isso? Vem, Senhor Jesus. Aleluia. A história, aliás, o que Apocalipse está dizendo é que a história vai terminar assim. Vai terminar com o reino do poder manifestado pelo reino da graça no reino da glória. Sabe o que significa então isso? Traduzindo para a nossa experiência hoje. Primeiro, que sim, existem em alguns momentos da minha vida, da nossa história, lutas intensas. E algumas batalhas talvez a gente perca. Talvez a gente perca algumas batalhas para a gente mesmo. A gente diz: eu não quero mais fazer isso aqui, está errado. E a gente se vê fazendo. A gente vai sofrer porque nós estamos buscando o reino de Deus, mas estamos cercados de pessoas que não estão buscando o reino de Deus. E o nosso papel é influenciá-las e apresentar Jesus para elas e convidá-las para uma vida nova, diferente, mas elas não estão abertas para isso. E haverá tensões e conflitos e nós vamos sofrer com isso. De vez em quando, nós vamos ficar doentes. De vez em quando alguém vai fazer alguma coisa perversa contra a gente. E aí você pensa: não, eu sei que há uma batalha diária pelo reino de Deus, pela vontade do Senhor. Eu sou uma soldado, eu estou alistado no exército do Senhor Jesus, eu estou lutando. A boa notícia, olha aqui, é que você vai sair daqui dessa noite, eu espero com mais convicção ainda no seu coração, de que no final, você e eu, com Cristo, vamos vencer essa batalha. Toda maldade será julgada, toda injustiça, toda perversidade, todo direito que foi alienado, furtado, toda enfermidade que frustrou a nossa experiência de vida, todas as ações malignas e demoníacas que oprimem tanta gente, que nos fere também, será plenamente vencido, porque o reino deste mundo estará debaixo do reino de Cristo plenamente. Aleluia. Gente, por isso que se diz que nós temos que mesmo viver como se fôssemos o povo mais feliz dessa terra. Porque ainda que momentaneamente a gente sofra, preste atenção, o seu futuro, o futuro de homens e mulheres que se renderam a este reino é glorioso, é triunfante, é pleno de felicidade. Sabe aquele sentimento de amor que você quer sentir e que sua esposa, o seu marido, o seu pai, sua mãe se oferece? Apenas um pálido reflexo do senso de amor que vai invadir o teu coração como jamais você se sentiu. Sabe aquele senso de saúde que você sentiu algumas vezes, depois de uma doença, você melhorou e disse: ai, graças a Deus, estou me sentindo bem de novo. Isso é um pálido reflexo do corpo saudável que você vai ter um dia. Sabe quando aconteceu aquela coisa boa que alegrou teu coração, você teve vontade de contar para todo mundo e achou que o mundo era perfeito? É um pálido reflexo da felicidade absoluta, plena, que o Senhor vai proporcionar a todos nós um dia na presença dEle. Toda a grande alegria, toda a grande conquista que a gente tem aqui nessa terra, eventualmente, quando esse reino se manifesta, é um pálido reflexo daquele momento glorioso, quando o reino deste mundo estiver debaixo do reino de Cristo Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração de nenhum homem, de nenhuma mulher, de nenhum Spielberg da história, o que Deus preparou para mim, para você e para quem ama o Senhor. Ah, queridos, por isso que a Apocalipse termina num tom de alegria, faz dizendo: Maranata, vem Jesus, porque o que mais que a gente quer, senão que Jesus volte logo, amém? O que mais que a gente quer? A gente quer isso, mas o que Ele quer é que eu e você ainda sejamos testemunha dEle aqui, amém? Quero terminar desafiando você. Sabe por que você pode orar pela cura e por um milagre quando você está diante de um diagnóstico sombrio? Porque o Senhor reina sobre tudo. Ah, pastor, mas eu estou orando e não curou. Porque de algum modo, em alguma medida, a vontade soberana do Senhor não se estabeleceu naquele caso da enfermidade porque quis. Mas sim, você pode orar por um milagre. Por quê? A pergunta: será que milagre existe? Existe. Por quê? Porque o Senhor reina sobre todo o universo.
Senhor, pastor, queridos, eu tenho alguém que é muito duro de coração, é um homem, ele é esbravejador, ele me persegue no trabalho, na escola, na faculdade. Conheço uma pessoa que ele é muito ruim, e eu olho para esse homem, eu olho para essa mulher e não sei, será que tem jeito? Eu disse, tem, sabe por quê? Porque teve para o apóstolo Paulo, que era rude, duro, cruel, impiedoso, perseguiu a igreja. Mas um dia Paulo se encontra com a mensagem de revelação de Jesus, e o seu coração se quebranta, e o reino de Cristo chega ao coração de Paulo. E o que Paulo faz? Aquele homem que perseguia a igreja, passa a defender a igreja e anunciar Cristo. Amém? Queridos, não há demônio, nem trabalho de feitiçaria, nem bruxo que possa contra você, se o reino do Senhor está sobre a tua vida. Eu e você podemos circunstancialmente temer sair à noite e sermos abordados com um marginal. Podemos temer ir ao médico e receber uma notícia ruim. Isso faz parte da nossa natureza. Mas não podemos mais deixar que o medo, a timidez, a covardia determine a nossa agenda, determine os nossos sonhos e as nossas realizações. Sabe por quê? Porque o reino do Senhor já chegou no meu coração e no seu também. Convido os músicos para virem aqui, nós temos uma última música para cantar. E eu convido você a orar com mais ousadia. Nós podemos continuar sonhando com a transformação do nosso mundo. E eu diria, nós podemos continuar sonhando com a transformação da nossa família. Nós podemos continuar sonhando com a transformação da nossa condição social. Nós podemos continuar sonhando com a transformação do coração dos nossos queridos. Por quê? Porque o reino já chegou. E aí vocês estão aqui anunciando o reino. O grande desafio que fica, é claro, é que eu preciso que esse reino reine na minha vida. Todo dia eu preciso orar e dizer, Senhor, para longe da minha vida aquilo que não te agrada. Senhor, me afasta do pecado na minha vida, que me assedia todos os dias. Senhor, dá-me um pensamento reto, um coração reto, cura as minhas emoções, mas Senhor, reina sobre a minha mente, sobre a minha alma, sobre as minhas emoções, sobre os meus relacionamentos, reina para a tua glória se manifestar através da minha vida, e aonde eu passar, eu puder anunciar para as pessoas, o reino chegou, Cristo veio, está em mim o teu Espírito, e eu queria dizer para você que eu posso orar pela tua vida com autoridade, porque Cristo me deu essa autoridade para orar, amém? Eu posso dizer para as pessoas, eu quero abençoar você orando por você, porque de fato, o reino do Senhor está entre nós, amém? Vamos cantar essa canção, eu queria ter um outro momento final, orando então. Nós queremos celebrar com palmas ao Senhor, queremos reconhecer isso, fecha os olhos, vamos orar. Ó Senhor, bendito seja o teu nome, o nosso coração se alegra, se renova, se anima, apesar das dores, das lutas, ó Deus, às vezes das notícias ruins que chegam pelos jornais, que chegam na conversa do dia a dia nas ruas, às vezes a perspectiva sombria da nossa própria agenda, da nossa semana, e o nosso coração se encolhe, e às vezes, ó Deus, há um desânimo, há um medo que vai se instalando, que vai se insinuando, mas hoje, diante da tua palavra, nós queremos nos erguer, como se aquele dia glorioso do reino de glória já tivesse chegado aqui agora. Nós queremos, ó Deus, sair pelas portas deste prédio como tua agência, como embaixadores, embaixadrizes do Senhor, e onde nós formos, começando com a nossa casa, com os nossos amados mais próximos, os laços de sangue, mas se estendendo e transbordando, ó Deus, para os nossos amigos, para os nossos relacionamentos, para colegas, para ambiente de trabalho, de negócios, para a vizinhança. Pai, nós queremos levar a mensagem do teu reino, que nós sejamos homens e mulheres de bem, da paz e da conciliação, cheios, ó Deus, dessa presença do teu Espírito, para levar para aquele que está oprimido a palavra de libertação no nome de Jesus. Dizer para aqueles que se demonstram endemoniados que toda a opressão demoníaca está vencida e subjugada pela autoridade do nome de Jesus. Pedir saúde para quem precisa de saúde, pedir paz e equilíbrio nas emoções para quem tem a sua mente, a sua alma atribulada além da conta. Pedir, ó Deus, verdade
para quem tem compromisso com mentira. Senhor, perdoa as nossas próprias faltas, os nossos pecados. Venha o teu reino sobre o nosso coração, Senhor. Queremos andar no Espírito para cumprir, ó Deus, a tua vontade e não andar na carne. Ó Deus, que o teu reino transborde, esse governo, esse poder, essa autoridade, transborde sobre a nossa vida, modelando nossas palavras e a maneira como a gente vive a nossa vida. Ó Deus, move nossos corações como crentes em Jesus, como igreja do Senhor, para expandir a tua palavra, Senhor Jesus. Ó Deus, e abençoa a cada um que está aqui nessa noite de um modo especial. Quem entrou aqui trazendo, ó Deus, uma história de luta, de cicatrizes, de muita dificuldade, eu não sei, mas em nome de Jesus, que o teu reino que traz cura, que traz alívio, que traz esperança, possa alcançar esse coração, Senhor, se houver alguém assim. Nós rogamos, despede-nos, ó Deus, com a tua bênção e a tua paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que nela revela, e a comunhão e a consolação e a direção do Espírito Santo seja sobre todos vós e sobre toda a igreja do Senhor na terra, até que Ele venha, Amém. Amém. Que Deus o abençoe. Vão em paz, uma boa semana para você, Deus abençoe, seja uma semana de triunfo. Amém.